Ir à igreja não é sinônimo de estar em Cristo. Hoje, nós temos muitas igrejas cheias, mas muitos corações vazios da presença de Deus. Nós vemos em um tempo em que virou modinha se dizer cristão. Todo mundo se auto-intitula cristão, mas poucos, de fato, tiveram um encontro genuíno com Cristo. E hoje nós vamos falar sobre isso, mas já verifica se você é inscrito ou inscrita aqui no canal. Se você não for, já se inscreve aqui embaixo, faz isso agora para você não esquecer. Deixa o seu like também para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e para que ele possa entregar para mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas. E compartilha também esse vídeo com algum amigo ou com alguma amiga que também precisa ouvir essa mensagem. Bom, lá em Mateus, no capítulo de número 15 e versículo de número 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós vivemos em um país majoritariamente cristão. Nunca houve na história um crescimento tão exacerbado do cristianismo na nossa nação como nos últimos anos. Segundo o censo do IBGE de 2022, 83% da população brasileira se identifica como cristã. E aqui eu incluo católicos e evangélicos. O restante dessa porcentagem, os outros 17%, são pessoas ateias ou espíritas ou que fazem parte de religiões afro ou enfim. Mas fato é que 83% da população brasileira se autodenomina cristã. Só que na mesma proporção em que nós vemos esse crescimento no número de cristãos no nosso país, nós também vemos em escândalos no meio do povo de Deus. E na verdade isso me preocupa muito, meus irmãos, porque isso é a prova de que nós temos vivido um evangelho legalista. E eu fui buscar a etimologia da palavra legalismo, que vem do latim legalis, que significa viver de regras externas, aparência de santidade, mas sem transformação interna. E quando a gente fala de legalismo, não tem como não lembrar dos fariseus. Eles eram homens que cumpriam as regras. Eles conheciam toda a Torá, eles viviam nos templos, eles viviam em oração, eles tinham uma aparência de piedade, mas na verdade o coração deles estava longe do verdadeiro cristianismo. E hoje, o que nós vemos são muitos cristãos que batem ponto na igreja, participam dos cultos, dos ministérios, adoram, mas na verdade eles não cultivam uma vida de intimidade com Deus no secreto. Para pensar comigo no quanto isso é contraditório. Nós nunca vivemos em um tempo com tantas igrejas e templos abarrotados de pessoas, com tantos eventos, conferências, congressos, mas ao mesmo tempo com tantos cristãos frios, ansiosos e sem vida espiritual. E eu não estou aqui falando que não é importante participar dessas coisas, isso é muito importante para o corpo de Cristo. Mas a presença física no templo, ela não substitui a presença real de Cristo dentro dos nossos corações. Uma pessoa, ela pode conhecer todos os louvores, todos os cantores da atualidade, ela pode ter assistido todas as pregações do universo, ter participado de todos os eventos e conferências e mesmo assim não viver uma vida no Espírito. Ir à igreja é bom e necessário, mas estar em Cristo é fundamental. Mas o que é então estar em Cristo? Estar em Cristo vai muito além de eu abrir a minha boca e me intitular cristã. Estar em Cristo é apresentar frutos dignos de arrependimento. É viver em comunhão genuína com Ele, é permanecer na palavra, é ter vida de oração, é praticar as disciplinas espirituais, é apresentar os frutos dignos de arrependimento, que são os frutos descritos lá em Gálatas. O amor, a paciência, a temperança, a alegria, a fé. Estar em Cristo é andar em santidade. Lá em João, capítulo 15 e versículo 4, diz: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Basicamente, o versículo está dizendo que se nós não permanecermos em Cristo, não tem como nós apresentarmos frutos de quem de fato pertence a Cristo. A mesma coisa de eu plantar semente de laranjeira e querer que dê maçã. Ou eu plantar milho e querer que dê uva. Não faz sentido. Se de fato nós estamos enraizados em Cristo,
nós damos frutos dignos de arrependimento e nós nos parecemos com Cristo. E lembre-se, igreja sem Cristo é religiosidade. Cristo sem igreja é isolamento. Então não existe essa de que cristão não deve congregar. Se você é cristão e não vai à igreja, você está errado. Nós precisamos das duas coisas, só que na ordem certa. Primeiro, Cristo e depois a congregação. Bom, e se essa palavra falou com você, eu quero que você escreva aqui abaixo nos comentários: eu permaneço em Cristo. Que daí eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Mais uma vez, se inscreve no canal, não esquece, deixa o seu like, compartilha com um amigo, com uma amiga e eu te espero num próximo vídeo.